você sabe o que é a janela de sono do seu bebê e como isso impacta no sono noturno do seu bebê? Vem comigo para mais um vídeo. Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de amamentação e em breve consultora de sono e aqui a gente fala sobre maternidade. Vem para mais um vídeo do canal, vem? Então vamos lá, gente, o que é a tal janela de sono? Tem mãe que me chama Bruna, eu ouvi falar de janela de sono, mas o que é isso? A janela de sono nada mais, nada menos é do que o tempo em que seu bebê fica acordado entre sonecas ou entre uma soneca e o sono noturno, tá, gente? Então, por exemplo, seu bebê acordou de manhã cedo. O tempo que ele ficar acordado até ele demonstrar novos sinais de sono e tirar uma nova soneca, essa é a janela de sono dele, tá? É o tempo que ele fica acordadinho ali. Tá, Bruna, mas como eu identifico isso, né? Como é que eu avalio? Bom, o que nós vamos fazer? Existe uma tabela, né, de tempos de janela de sono por idade. Vou deixar aqui pra vocês. Mas o que a gente tem que entender é que essa janela, essa tabela, é uma média, tá, gente? Não quer dizer que todo bebê de RN, por exemplo, que a gente faz em cerca de 40 minutos acordado, vai ficar necessariamente 40 minutos acordado. Tem bebês recém-nascidos que a janela de sono deles vai ser 30 minutos. Tem bebê que vai ser 50 minutos. Óbvio, não vai fugir muito dessa média. Então o recém-nascido não vai ter uma janela de sono de 1h30, 2 horas. Né? Se seu bebê tá ficando direto acordado 1h30, 2 horas e ele tem 2 semanas de vida, você tá perdendo a identificação dessa janela de sono dele, tá? Mas isso aqui é uma média, então vai ser mais ou menos isso. Que nem um bebezinho, por exemplo, de 3 meses, não vai ficar 4 horas seguidas acordado, né? O bebê vai ficar extremamente irritado. Então a gente tem que entender, né, que é uma média, mas que sim, ela vai guiar, ajudar a gente a identificar a janela de sono do nosso bebê. Outra coisa que é importante falar da janela de sono é que ela não vai ser igual em todos os períodos do dia. Então um bebê que faz 3 sonecas, por exemplo, acorda às 7 da manhã mais ou menos e vai dormir mais ou menos 7 horas da noite, então ele fica em um período, por exemplo, de 12 horas do dia em tese acordado, né? E ele faz, por exemplo, 3 sonecas. Então pode ser que o quê? Normalmente a primeira janela de sono de manhã cedo ela é mais curta. A última janela de sono, antes do sono noturno, tende a ser um pouco mais longa. Óbvio, não vai ser 1 hora aqui e 4 horas aqui, tá, gente? Mas aqui pode ser uma janela de sono, por exemplo, de 1h30, e a janela de sono antes de dormir pode ser uma janela de 2 horas, tá? Então você vê, não é um negócio muito discrepante, mas ela pode ser um pouco maior. Tá? Vai ser assim para todos os bebês? Não, pode ser que seja mais ou menos igual para o seu bebê em todas as janelas de sono? Pode, mas o que a gente observa na prática é que normalmente a última janela de sono antes do sono noturno tende a ser um pouquinho maior, tá? Do que as outras durante o dia. Outra coisa que afeta, se seu bebê tirou sonecas mais curtas, ele pode diminuir a janela de sono por estar mais cansado. Se o bebê tirou se o bebê tirou sonecas mais longas, né, ele pode ter uma janela de sono um pouco mais longa após essa soneca mais longa. Então, por exemplo, se o bebê está acostumado a dormir 1 hora, e ele tem uma janela de sono de 2, mas ele de repente dormiu 2h30 nesse dia, pode ser que a janela de sono dele seguinte seja um pouquinho maior, tá? Outra coisa que vai influenciar também na janela de sono é o gasto de energia. Então, se o seu bebê teve um dia que ele brincou muito, gastou muita energia, essas janelas de sono podem ficar mais curtas. Se foi um dia que seu bebê ficou mais paradinho, né, leu mais livrinho, não brincou tanto, não se moveu tanto, as janelas de sono podem ser um pouquinho mais longas, tá? Então também vai muito disso, de como tá o dia desse bebê. E por que é tão importante, né, detectar janelas de sono? Porque o que acontece? Um bebê que é colocado para dormir dentro da sua janela de sono, né? Então a hora que você observa que esse bebê está dando os primeiros sinais de sono e você leva esse bebê para um ambiente mais tranquilo e faz ele dormir, ele tende a brigar menos com o sono, né? Dormir mais facilmente. É um bebê que não fica irritado e estressado e tem dificuldade de pegar no sono. Porque o que acontece? Se esse seu bebê começa a dar sinais de sono 1 hora depois de ter acordado, por exemplo, né? Então ele acordou lá pelas 7 da manhã, quando dá 8 da manhã ele começa a bocejar, a perder o interesse nos objetos. Então são sinais de sono que eu tô falando, tá, gente? Presta atenção. Fica mais com o olhar meio perdido, começa a coçar o rosto, coçar a cabeça, até dar umas puxadinhas às vezes no cabelo, né? Começa a demonstrar que não tá querendo brincar, fica mudando de brinquedo. Então esses são sinais de sono. Se você não identifica esses sinais de sono e não leva esse bebê para um ambiente tranquilo para ele dormir, por exemplo, e ele fica 3 horas seguidas acordado, esse bebê começa a ficar o quê? Irritado. E quando a gente está com muito sono, a gente começa a ficar irritado, mal-humorado, né? Dá patada em todo mundo de tanto sono que a gente tá. Então, o bebê vai ser igual, só que ele vai chorar.
muito. É aquele bebê que não consegue aí relaxar para dormir. Então a gente tem que estar muito atenta a essa janela de sono do nosso bebê, a esses sinais de sono, né? Para você poder identificar, né, bem essas janelas de sono e levar esse bebê na hora que ele apresenta sinais de sono para ele dormir, para ele conseguir embalar num sono de forma mais tranquila, para ele conseguir ter um sono mais tranquilo, que isso vai colaborar com o sono noturno dele. Então o bebê ter boas sonecas, né, ter uma janela de sono bem identificada durante o dia, vai fazer com que esse bebê durma melhor à noite, né? Óbvio, sono não é só isso, né, mas sim, isso colabora e muito, tá, gente, com o sono do seu bebê. E aí você me pergunta, né, como detectar essas janelas, né? Então você tem algumas formas de fazer, você pode anotar, né? Então, por exemplo, seu bebê acordou às 7 horas da manhã hoje, então você marca lá, 7 horas da manhã. Você vai observando o seu bebê, e você vai observando esses sinais que eu falei. E vai ter vídeo, tá, gente, sobre sinais de sono, então vai ter como vocês identificarem melhor esses sinais de sono, tá? Mas aí você observou que seu bebê começou a bocejar, começou a ficar um olhar mais perdidinho, não tá tão interessado nos brinquedos, isso tem mais ou menos 1h e 15 que ele acordou. Então você já começa a entender que ali é uma janelinha de sono dele, né? Então você marca lá, com 1h e 15, por exemplo, ele começou a apresentar sinais de sono. Você tira esse bebê desse ambiente, leva ele para outro ambiente, aí se você dá mamar para ele dormir, você dá mamar, se você nina, você nina e esse bebê dorme, né? Ah, demorou 20 minutos para dormir, legal. Então você identificou a janelinha de sono do seu bebê de manhã, ela é mais ou menos de 1h15, 1h20, por exemplo, né? Aí você vai fazer a mesma coisa à tarde, à noite, né, entre as sonecas, por cerca de 5 dias. Então você vai ter uma média, porque pode ser que hoje a janela dele deu 1h20, amanhã deu 1h10, depois deu 1h, então você vai fazer uma média, né? Então a soneca dele de manhã, a janela de sono dele no período da manhã, a primeira janela de sono, então você fez a média, deu 1h10. Então você sabe que com mais ou menos 1h10 você tem que começar a ficar de olho ali nos sinais aqui de sono daquele bebê. Aí você observa que a última janela de sono dele é cerca de 1h30. Então você já sabe que mais ou menos, por exemplo, se ele acordou da última soneca às 6 da tarde, ele vai querer dormir mais ou menos 7h30 da noite. E aí você já começa o ritualzinho do sono noturno antes, né? E tem vídeo de ritual do sono noturno, gente, eu vou deixar pra vocês também aqui, tá bom? Então você começa, né, o ritual do sono noturno, aí ele demora meia hora mais ou menos esse ritual, então você começa meia hora antes, cerca de 7 horas da noite, pra já ir embalando esse bebê, né, nesse processo todo, pra quando dá 7h30, 7h40, ele já tá ali no soninho dele e ele dormir mais fácil, tá? Pra ele não lutar tanto, pra ele não brigar tanto pra dormir, tá bom? Ah, e antes da gente continuar, se você tá gostando desse vídeo, se inscreve no canal, deixa sua curtida, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo quando eu postar um novo, tá bom? Então é isso, né? E aí o que acontece, que é importante a gente falar, quando o bebê começa a chorar e brigar pra dormir, você já passou dessa janela de sono desse bebê. Então esse bebê pode ter mais dificuldade para dormir. Por isso que é muito importante a gente ter bastante atenção para evitar perder a janela de sono do bebê, tá bom? Ah, Bruna, mas eu tô na rua, como é que eu faço? Se você observou que você tá na rua e seu bebê começou a dar sinais de sono, você tem um sling, põe no sling, vê se ele dorme no sling, né? Se tá no carrinho, dá umas chacoalhadinhas, né? Umas balançadinhas no carrinho para ver se ele pega no sono no carrinho, tá bom? Tenta fazer esse bebê dormir no ambiente que você esteja, né? Óbvio, em casa, no ambiente mais tranquilo, pode ser que ele durma mais fácil, muito provavelmente. Mas é possível também, se a gente identificar bem as janelas de sono do nosso bebê, mesmo na rua a gente consegue fazer ele dormir, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aí que outros tópicos sobre sono do bebê vocês querem que eu traga, tá bom? Deixa aqui nos comentários. E se você conhece uma mãe ou um pai aí que tá tendo muito problema, né, com essas sonecas do bebê, manda esse vídeo pra eles que pode ajudar eles a resolver, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo.